Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 3. Poderia dizer que vamos ler o Evangelho segundo Gênesis. O Evangelho segundo Gênesis. Nesse capítulo existe aquilo que os teólogos e estudiosos da Bíblia dizem, chamam de proto-evangelho, a primeira citação, ainda que indireta, simbólica do Evangelho. Gênesis capítulo 3, quero te convidar a fazer a leitura comigo, do versículo 1 até o versículo 19, alternando comigo. Eu vou pedir aos homens que leiam comigo os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares, sendo que o 19, nosso último versículo da leitura é o 19, nós vamos ler juntos. Então, irmãos, comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: nele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre nós os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar mais uma vez? Nosso bom Deus, Senhor, nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti e pedimos ao Senhor
a luz do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Espírito Santo, inspirador da palavra, nós pedimos discernimento para todos. Que nós juntos tenhamos a alegria e a bênção de ouvir Tua voz e crescer no conhecimento da Tua vontade para nós. E no encorajamento do Teu Santo Espírito para que possamos viver aquilo que Tua palavra nos traz. Que hoje, Deus, seja um dia de ampliação das nossas visões com relação à Tua vontade, para os nossos lares, para as nossas vidas, para nós como servos e servas do Senhor. Glorifico o Teu nome, pela Tua palavra, nos conduz nos caminhos da vida, que são os caminhos que preenchem as nossas necessidades mais profundas, porque as nossas necessidades só podem ser supridas pela Tua companhia e Tua presença. Que nós possamos ter a satisfação de termos a nossa alma alimentada na Tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Esse Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais, para todos nós que somos pais. E domingo que antecede eleição para lideranças da igreja. Eu estive no meu coração, já estou no meu coração há algum tempo, desejo de falar algumas coisas para os irmãos a respeito de um tema que essa ocasião dá para a gente uma boa oportunidade de conversar. A igreja evangélica ela é majoritariamente composta por mulheres, qualquer que seja a denominação, qualquer que seja a linha. A grande massa das igrejas evangélicas são compostas por mulheres, talvez 60%, 70% do universo da membresia de nossas igrejas. Portanto, é difícil para um homem falar a respeito de masculinidade para uma igreja que tem 60% de mulheres. Eu queria falar com vocês sobre um trinômio que eu acho que tem estado muito ausente da nossa sociedade e das nossas igrejas. A igreja é considerada um celeiro de machismo. E eu acho que é mesmo. Porque nós falamos pouco sobre aquilo que a Bíblia fala a respeito de masculinidade. E onde não se fala aquilo que a Bíblia fala, existe um vácuo que é ocupado por alguma coisa. E muitos de nós, homens cristãos, não vivemos como homens cristãos deveriam viver. Exatamente as mensagens que nós aprendemos da sociedade tem mexido bastante com a nossa maneira de ver a vida, e nós não caminhamos bem nessa trilha, que é uma trilha muito bíblica. Esse trinômio negligenciado é masculinidade, liderança e paternidade. Irmãs, não se assustem, eu não vou pregar para homens apenas, né? Eu vou falar sobre um aspecto que a Bíblia me ensina e me fala como central para a vida de todos nós. Essa foi a razão pela qual o texto que nós separamos foi exatamente o texto que fala do nascimento de tudo. Para ser mais exato, o nascimento de todos os problemas, os nossos problemas. Quando a gente olha para a sociedade, a gente percebe o grande fracasso que o sistema patriarcal tem vivido. O modelo de família patriarcal, tendo o que eu estou falando, preste bem atenção que eu estou usando os termos de forma mais precisa possível. O sistema da família patriarcal está efetivamente falido. Efetivamente falido. Esse fracasso tem levado à criação de novos padrões que são vistos como evolução para a sociedade. Os nossos filhos e vossos netos estão vivendo numa sociedade em que a família patriarcal ela é considerada um modelo retrógrado, um modelo restritivo e um modelo fracassado. Só que as referências, os modelos que têm sido propostos, não são modelos que fazem jus
a Bíblia, assim como a família patriarcal, da maneira como nós compreendemos no Ocidente, também não faz jus ao modelo de família da Bíblia. No domingo passado, eu citei um texto a respeito do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, sobre a relação de marido e mulher, e até brinquei com as irmãs, falei, esse é o texto que as irmãs amam, amam de paixão, quando diz, mulheres sejam submissas aos vossos próprios maridos. As irmãs só faltam saltar de alegria e felicidade. O papel para não saltar no pescoço do pastor. Contudo, eu digo que as irmãs deveriam amar, sim, e repito aqui, porque falei isso no domingo passado, porque esse texto representa uma enorme evolução na cultura antiga. Porque logo em seguida fala da responsabilidade do homem. Quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que as mulheres devem se preocupar com a beleza interior, que devem respeitar os seus maridos também, o texto que as irmãs amam de paixão. Logo em seguida ele fala uma coisa que é impensável para um judeu da antiguidade, quando ele diz, maridos, vivam a vida comum do lar e tratem as suas esposas com respeito, com toda a consideração, para que as suas orações não sejam interrompidas. Isso é uma revolução absoluta, completa, colocando a mulher numa posição de honra, de respeitabilidade que não tinha na cultura antiga. Ouvi esta semana o Mário Sérgio Cortella, quem conhece, né, um filósofo conhecido, falando exatamente sobre isso. Sobre o fato de que na antiguidade as mulheres ocupavam a posição, eram as mulheres de casa ou as mulheres que iam ao teatro, as acompanhantes e as prostitutas. Esse é o papel das mulheres na cultura greco-romana. O cristianismo vem trazer um significado todo especial à mulher. Consequentemente, a família. Por isso, o papel do homem é central na referência bíblica. O que acontece é que as referências bíblicas, elas são rejeitadas como fruto de uma sociedade primitiva e patriarcal e que realmente é uma sociedade que tem fracassado. Só que o modelo de sociedade que vemos ao nosso redor não faz jus ao modelo cristão, ao modelo bíblico. Nós precisamos avaliar onde é que está o fracasso. Se é no modelo ou se é no exercício do modelo. Na maneira como se vive aquilo que se acha que se entende. Quando a gente pensa, ao pensar sobre o papel masculino, eu não estou pregando para homens apenas, mas para irmãos e irmãs que querem construir uma vida segundo a Bíblia, mas que se veem perdidos, nós nos vemos perdidos em meio a práticas mal exercidas e nos vemos legitimamente pressionados por uma sociedade que vê os maus resultados e que não crê na Bíblia. A sociedade, ela vê uma condução ruim das famílias que dizem crer na Bíblia e aí então tem toda a razão de nos pressionar e nos falar que esse modelo está falido. Os responsáveis somos eu e você por isso. Eu quero ter dois exemplos, dois aspectos que têm me falado muito para mim. Eu não tenho nenhuma pesquisa de técnica, dados científicos, são conjecturas minhas, portanto, podem estar estatisticamente erradas, mas é um sentimento da percepção que eu tenho. Aliás, para falar sobre esse assunto, no curto espaço de tempo que eu tenho aqui, eu vou falar sobre muitas generalizações, talvez algumas muito injustas até, mas é um assunto tão extenso, tão profundo, que não dá para a gente falar em 30 minutos sobre esse assunto com todos os detalhes que são necessários. Mas há duas coisas, dois fenômenos, um mais antigo e uma expressão que talvez esteja se tornando muito comum na mídia de 2 anos para cá. O fenômeno mais antigo é o crescimento do lesbianismo. Mulheres
jovens que de repente se encontram nessa condição. Eu não estou aqui, digo, isso é mais uma generalização, a gente entende. Tivemos um simpósio algumas semanas atrás falando sobre isso de uma forma mais técnica, com médicos, com psicólogos falando sobre isso. Mas o que acontece é que as mulheres procuram algo que deveriam encontrar nos homens e que não têm encontrado. Quando o texto anterior ao que nós lemos, a formação mulher, é registrado, mostra que há uma identificação entre Adão e Eva. Quando Eva é tirada de uma das costelas de Adão, isso mostra uma identificação, uma proximidade. Então é legítimo que mulheres procurem em homens aspectos no qual há identidade. A sociedade patriarcal, ela tem construído uma visão de homem machista, uma visão do homem troglodita ou do homem omisso. É uma coisa curiosa. O homem o machão, é o ogro, né? Se fala hoje em dia, é o ogro, né? Talvez, é muito curioso que a imagem do Shrek, o personagem da DreamWorks, né? A imagem do Shrek é uma imagem muito interessante, porque o Shrek mostra aquele perfil ogro mesmo, mas quando você vai caminhando com ele na história, você vai percebendo que ele vai desenvolvendo sensibilidade, tem alguma coisa ali dentro dele, não é? Do jeitão dele. Mas a sociedade, ela caricaturou demais a posição do homem. E aí a menina procura algo de sensibilidade, um homem que saiba escutá-la e que saiba falar para ela alguma coisa, um homem que lhe dê a segurança da virilidade, da masculinidade, sem necessariamente ser dominador, ser controlador, sem ser autoritário. Alguém que compartilha a vida com ela. Isso está em falta, irmãos. Está em falta. Os homens, e aí eu falo como um homem, tá, gente? E aí, irmãos, não vou nem pedir desculpa. O que mais tem no mercado é homem frouxo. As irmãs falaram quase amém. Não precisa falar amém, porque o pecado é grande. Homens que não assumem uma posição saudável de homem. Ou são homens omissos, homens que fogem de responsabilidades. E curioso, né? Sabe como o homem adora fugir de responsabilidade? Assumindo sua responsabilidade no trabalho. O homem adora fazer isso. Não quer assumir a responsabilidade da emoção, da complementação do outro, da DR, que faz parte da história, né? Discutir a relação faz parte do relacionamento. Não quer assumir essa responsabilidade, a responsabilidade de ser um referencial saudável para o filho. E aí foge, se mostrando o melhor profissional bem sucedido. Eu boto o sustento dentro de casa. Isso é uma tolice. Isso é uma fuga às avessas. É uma fuga disfarçada. Ou então homens que não são ogros. Para quem conhece a história, são mais orques do que ogros, né? Orques, para quem conhece a trilogia do Senhor dos Anéis, sabe? Aquela coisa horrorosa, troglodita, meio violenta. Então, a masculinidade hoje oscila muito entre a omissão, eu estou chamando de frouxidão, e a agressividade, a violência. E aí então, o lesbianismo tem se multiplicado, na minha concepção, na minha percepção, pobre e incompleta, muito impulsionado por isso, pela falta de homens que assumam essa postura de uma masculinidade saudável. Masculinidade saudável. Um autor cristão muito, muito significativo, muito bom, eu aconselho a leitura dos livros dele, Dr. Larry Crabb, escreveu um livro muito interessante chamado O Silêncio de Adão. O livro é baseado nessa passagem que nós acabamos de ler. Ele faz uma conjectura que eu acho um pouco ousada para o texto bíblico,
ele diz assim: onde é que estava Adão quando a serpente levou a sua mulher na conversa? Onde estava Adão? Ele acha que Adão estava perto. Eu não sei se o texto não diz isso com muita clareza, mas com toda certeza, estando perto ou não estando perto, quando Eva chega para o seu marido e oferece o fruto, no mínimo, ele deveria falar assim: Eva, o que você está fazendo, minha filha? O que você está fazendo? Por que isso? Porque se você observar o texto, Eva não recebeu uma orientação direta de Deus a respeito do fruto. No texto bíblico, a orientação a respeito da proibição de comer do fruto é feita antes da criação de Eva. Então quem recebe essa orientação é Adão. Certamente Eva sabia da história porque Adão tinha explicado para ela. Então, no mínimo que se deveria esperar de Adão é que ele parasse assim: Eva, esqueceu o que eu te falei? O que você está fazendo? Deus deu uma ordem, Deus deu uma orientação muito clara. Então você precisa fazer o que Deus mandou. Mas Adão nem conversou. Nem conversou. Aceitou, se tornou cúmplice de Eva nessa atitude, e depois ainda quis jogar a responsabilidade para cima da mulher. Queridos, isso esse vácuo do homem, né? Essa omissão do homem tem gerado essas situações. Eu falei do lesbianismo, a outra expressão, a outra coisa, eu falei que eram duas coisas, é a expressão que hoje está aparecendo na mídia demais, chama-se empoderamento feminino. Empoderamento feminino. Quantos aqui já ouviram essa expressão? Empoderamento feminino. O empoderamento feminino é exatamente a valorização da mulher para que a mulher ocupe os espaços de liderança na sociedade. As mulheres, vocês, irmãs, são valorosíssimas. São valorosíssimas. Eu não estou combatendo o espaço da mulher na sociedade, absolutamente não. Eu estou apenas falando que isso surge do vácuo que homens deixaram. E a natureza, inclusive a natureza humana, abomina o vácuo. Como os homens não ocupam de uma forma saudável a liderança na sociedade, as mulheres têm ocupado. Só que, na verdade, a Bíblia tem o que a gente chama de ordem da criação. A Bíblia é muito clara quando diz que quem precisa exercer o espaço de liderança é o homem. Amém. É o homem. Só o nosso fracasso masculino gerou a necessidade de ocupação do vácuo. Mas o que ele deve lembrar é que o fracasso não pode gerar padrões. O fracasso não é uma boa referência para gerar novos padrões. Se eu e você cremos nas Escrituras, a nossa batalha é pelo resgate do padrão bíblico de uma forma saudável, não da forma distorcida como a gente conhece ao redor da sociedade. A nossa cultura construiu o masculino a partir de valores que não são evangélicos. É aquela história ou do homem machão, dominador, pai ausente, marido infiel. A figura quase que universalmente aceita, né? Já reparou isso? Machão, dominador, pai ausente, marido infiel. É um perfil muito comum na nossa cultura. Ou então o homem inseguro, fraco, que para tentar suprir essa sua insegurança, concentra a sua vida naquilo que ele entende que é bom, que geralmente é a vida profissional, mas na verdade a identidade é muito confusa, não traz boas referências. Quando o homem se omite do papel que Deus lhe confiou, o vácuo gera caos mesmo. Gera caos e os relacionamentos são distorcidos e são destruídos. Eu falo aqui com bastante realismo,
Nossa igreja tem muitas irmãs que hoje estão solteiras. Já estiveram casadas, são irmãs separadas, divorciadas. Não conheço em detalhes a vida das irmãs. Mas eu não duvido que a história passe muito por aí. Passe muito por aí. Isso é uma história muito repetida, muito comum. Ou maridos abusivos, ou maridos distantes e omissos que não cresceram, que não amadureceram. Porque a gente precisa de referências masculinas saudáveis, de homens que sejam profundamente comprometidos com Cristo, gente forte, moral e emocionalmente, mas também sensíveis à voz do Espírito e aos cuidados do sexo oposto e de sua família. As meninas que estão procurando namorado, silêncio sepulcral na igreja. Não tem ninguém nesse estado aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninas. Vou usar uma expressão assim bem popular, viu? Vocês vão até se assustar. Desculpem os irmãos e irmãs mais velhos, mas vou usar uma expressão bem jovem. Cuidado com os homens galinha. Cuidado. Os homens que não têm compromisso. Sua vida não vai ser construída com alegria, felicidade, procurando rapazes que sejam bananas. Na minha concepção, esse tipo de rapaz são os bananas. Porque não tem segurança. Não tem segurança. Rapazes, não sejam bananas. Sejam homens. Uma das expressões mais lindas na Bíblia a respeito de masculinidade, veja só, está num episódio que aparentemente não tem nada a ver com o tratamento da masculinidade. Acontece quando Jesus está com os seus 12 discípulos, 12 apóstolos, reunidos naquela última ceia. Eu acho que essa cena é uma cena muito significativa para a gente, para nós homens, para mostrar para a gente o que é um macho de verdade. Que é um homem viril e temente a Deus. Jesus, em primeiro lugar, ele tem a atitude mais humilhante que poderia ter naquele contexto. Ele tira a sua túnica, fica só com as roupas de baixo, como era comum aos escravos fazer. Pega uma bacia, uma toalha e se ajoelha aos pés das pessoas. Lembre-se que naquela época, eles estavam sentados ao redor da mesa, a mesa não tinha essa altura não. A mesa era ao resto do chão. As pessoas sentavam com os pés dobrados para trás. Então Jesus, para fazer isso, ele tinha que quase rastejar para fazer o que ele fez. Ele vai lá lavando os pés, enxugando os pés um por um. De um por um. A coisa é tão assustadora, tão humilhante, que Pedro tem aquela atitude clássica que a gente lembra. Pedro recolhe os pés, isso não vai me lavar. Não. Daí Jesus fala, se não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. E aí Pedro, como era comum, faz com o Senhor, então, minha cabeça também. E Jesus responde, não, quem já lavou, quem já se banhou, só precisa lavar os pés. E aí depois que termina, Jesus fala uma expressão que eu acho que nós, rapazes, homens, deveríamos lembrar. Ele diz assim, vocês me chamam de mestre e senhor. No nosso contexto masculino, a gente poderia dizer assim, vocês me chamam de macho alfa. Mestre e senhor, sou eu que mando nessa espelonca. Sou eu que mando aqui mesmo. Mas eu não tive nenhuma insegurança
em me humilhar, servir vocês e fazer a coisa mais humilhante que um líder poderia fazer. Isso é ser macho de verdade. É não ter medo de servir por amor às outras pessoas, por querer ser exemplo para outras pessoas, por saber qual é o seu papel, onde Deus o colocou, quem ele é, não ter dúvida nenhuma a respeito da sua identidade, do seu valor próprio, e por isso poder fazer as coisas que são inesperadas para alguém que é forte, viril, mas é temente a Deus. É um servo do Altíssimo. Nós precisamos de homens assim, a sociedade precisa de gente assim. Então, irmãos mais jovens, os irmãos mais jovens, se tornem homens dignos, viris, tementes a Deus. Esse tipo de gente está presente a firmeza e a coragem, mas também está presente a doçura e a compreensão. De alguém que é capaz de dizer: eu sou isso mesmo, mas ainda assim eu vou servir. Irmãos adultos, homens, pais, resgatem isso em vocês, que é a imagem de Deus refletida em Jesus. Nossos filhos precisam ver Jesus Cristo em nós. Para as irmãs, não dê ouvidos à serpente não, viu? Embora isso dependa em parte de nós. Embora isso dependa em parte de cada um de nós. As irmãs mais jovens, eu sei que o mercado está difícil, como falei aqui, mas Deus não mudou seus princípios. E existem homens jovens que lutam por ser homens dignos, por ser homens de Deus. Você não precisa baixar o seu nível, porque o mercado está difícil. Porque isso também é ser frouxa, viu? Isso também é ser frouxa. Quando você não se preocupa, você está sendo uma pessoa sem fibra, uma pessoa sem consistência. As irmãs adultas, vocês são mulheres inteligentes. Não permitam que a sociedade e as dificuldades modelem a mente de vocês. O apóstolo Paulo diz aquela frase em Romanos 12, 1 e 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, né? Mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso é mais válido do que nunca. Do que nunca. Isso é muito, muito importante. Isso é muito central para as nossas vidas. Todos nós, homens, mulheres, jovens, mais velhos, precisamos lembrar disso. Lembrar que todos os dias a carência do mercado, vamos usar essa expressão, de homens que reflitam a imagem de Cristo, tem nos pressionado, tem pressionado a cada um de nós a viver de forma diferente da palavra do Senhor. E nós homens não podemos ficar silenciosos, omissos. Precisamos tomar posição ao lado de Jesus Cristo. Como cristãos, não é admissível vivermos longe da vontade do Senhor. Por isso, irmãos, companheiros de masculinidade, nós precisamos caminhar juntos, nos apoiando, nos ajudando. É muito curioso, né? Porque o homem se junta para falar. Mulheres se juntam para falar. Tem até aquela piada, né? Os homens zombam das mulheres que falam demais. Mas os homens falam de menos. Nós, homens, precisamos estar mais juntos para ter coragem de sermos frágeis. Nós temos que aprender a chorar as nossas lutas uns com os outros.
Quando um casal vem conversar comigo, se preparando para o casamento, eu falo uma coisa muito séria para ambos. Eu digo assim: você acha que depois que você casar, você vai deixar de ter atração por outros homens e você, homem, vai deixar de ter atração por outras mulheres? Quer dizer, todo mundo ficou feio de repente. Casei, todo mundo ficou horroroso, todo mundo embarangou, como se fala no português, né? Não é verdade. A atração física, sexual, para homens e mulheres saudáveis continua a mesma. Mas a questão é que nós não podemos caminhar pelas nossas pulsões. Todos nós lutamos. A infidelidade, a deslealdade é algo comum. Mas, repetindo uma expressão que usei aqui já várias vezes nesses últimos 2 meses, como diz o nosso Senhor, entre vós não é assim. Por isso a gente precisa estar juntos. Nós precisamos de homens que sejam referências de pais. Homens a quem seus filhos e filhas desejem imitar. E nós precisamos de homens que sejam irmãos de verdade uns dos outros. Amigos e parceiros e irmãos de masculinidade. Irmãos, nós achamos, existe uma lenda no universo masculino de que o homem se basta. Isso é uma absoluta lenda, tolice. Homens são frágeis, homens sofrem, tanto quanto as mulheres, e eu diria que lutam menos que as mulheres. Que as mulheres são mais corajosas para expor as suas fragilidades. Os homens engolem isso. Quero citar uma frase aqui do próprio Dr. Larry Craig, desse livro, Silêncio de Adão. Ele diz assim: os pais, ele fala a respeito de que nós precisamos, no corpo de Cristo, de homens que sejam pais uns dos outros e que sejam irmãos uns dos outros. Ele diz: os pais nos encorajam a mostrarem o caminho e ao caminharem à nossa frente, nos liderando pelas trilhas. Os irmãos nos encorajam ao compartilharem conosco nossas lutas, ao caminharem ao nosso lado. Nessa palavra eu não tenho uma orientação propriamente dita, mas a minha intenção com essa palavra é nos encorajar a pensarmos sobre isso, a trazer à tona isso que não é falado a respeito do vácuo masculino na vida do povo de Deus. Talvez eu não tenho pretensão nenhuma de mudar o mundo inteiro, mas Leon Tolstói já dizia que as pessoas querem mudar o mundo, mas não se dispõem a mudar a si mesmos. O que eu quero dizer para você é que cada um de nós, temos a responsabilidade de assumir o nosso papel naquilo em que nós podemos influenciar. A nossa vida e a nossa casa são os nossos espaços de ação preferencial. Esses são os espaços em que nós podemos influenciar e mudar decisivamente a nossa própria vida, a nossa postura e o nosso lar. Eu quero encorajar os irmãos, homens, a não se omitirem dos seus papéis, mas assumirem o seu espaço debaixo do temor de Cristo, debaixo do temor de Deus, buscando a Deus de verdade. Em vez da gente usar a teologia da receita, como é que eu devo fazer isso? Como é que eu devo fazer aquilo? Como é que eu devo fazer aquilo outro? Nós temos falado muito sobre isso. Mais importante que isso é como nós temos modelado o nosso caráter como pessoas. Talvez a gente não tenha resposta para um monte de coisa. Talvez a gente esteja tão acostumado a agir de uma forma desviada, uma forma modelados por uma história
negativa, de masculinidade contaminada, que a gente não saiba como agir em diversas circunstâncias. Mas o que Deus exige do homem não é que o homem tenha resposta para tudo, mas que o homem tenha temor a Ele. Tenha temor a Ele. É como se a gente dissesse: Senhor, quanto a isso eu realmente não sei como agir. Tenho até medo de dizer isso para minha mulher, mas não sei como agir. Mas eu vou olhar para o Senhor e vou dar os passos que eu entendo que um homem de Deus deve dar. E caminhar não se omitir. E as irmãs, quero pedir uma coisa para as irmãs: orem muito por nós. Orem muito por nós. Porque nós estamos numa posição que nunca deveríamos estar. Os homens da igreja, de uma maneira geral, desculpem, de uma maneira geral é mais uma generalização injusta, mas em grande medida, estamos em pecado por omissão. Orem por nós, porque nós precisamos aprender a ser corajosos de verdade e não fanfarrões. Ser corajosos de verdade. Homens que seguem a Jesus Cristo e que têm a coragem de amar como Cristo amou, de abrir mão do sempre estar certo, para ouvir com confiança um filho criança que pode nos ensinar tanto. Uma mulher que Deus deu à nossa vida. Precisamos ter coragem para isso, irmãs, por favor, orem por nós. E aqui, uma palavra final, nós vamos bem que nem escolher homens para liderar o povo de Deus. Lembrem que há qualificações bíblicas, e é interessante que os traços de caráter não são traços para serem vividos na igreja, mas são traços que devem vir da vida e se manifestar no meio do povo de Deus. Os textos bíblicos de 1 Timóteo 3, de Tito, capítulo 2, Tito capítulo 1, são textos muito preciosos para nos orientar. Vamos lembrar disso. Em todos os aspectos, Deus separou homens para servir. Como líderes em casa, como líderes no seu povo. Foi feita uma pergunta muito interessante aqui na aula da semana passada. Se não me engano foi Débora que fez a pergunta. Por que a igreja ela não tem mulheres no oficialato? Será que é porque na antiguidade havia um domínio masculino? Eu disse, não, certamente não. Porque o caminho do cristianismo foi exatamente o contrário, foi valorizar a mulher. Valorizar a mulher. Mas o que o cristianismo fez foi trazer para o povo de Deus o padrão de liderança da família. Que o modelo de Deus é que o homem seja líder. Mas a questão é, que homem seja líder? O homem, só porque ele tem XY, os cromossomos? Além disso, como hoje se tenta dizer que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, né? De certa forma isso faz sentido, não biologicamente falando. Todos nós nascemos masculinos ou femininos, mas nós nos tornamos aquilo que devemos ser plenamente. Li uma expressão que eu acho preciosíssima, diz assim: aquilo que você é, como homem ou como mulher, é um presente que Deus te deu. Aquilo que você se torna plenamente, como homem ou como mulher, é o presente de gratidão que você devolve para Deus. Não é pelo simples fato de ser homem que eu devo reivindicar a liderança da família. Eu devo ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem temente a Deus, para exercer esse papel de liderança como Deus efetivamente quer.
e as irmãs que, por força das circunstâncias, por força do nosso fracasso, têm assumido a liderança da família por necessidade, o Senhor lhes abençoe nesse papel. Se o Senhor for servir e lhes dar um marido, que seja um marido temente ao Senhor. Que seja um marido temente ao Senhor. Que Deus abençoe muito, minha irmã. A palavra aqui, como eu disse, não é uma palavra para homens, é uma palavra a respeito de homens. Queria que a gente orasse nesse momento. Orasse pelos pais ou não pais aqui. Queria que todos os meus companheiros de masculinidade ficassem de pé, por favor, nesse momento. E eu queria pedir que a dona Ana, eu acho que é a nossa anciã aqui, não é? Estivesse orando por nós, os rapazes, orando pelos homens da igreja, intercedendo, né? Pelas nossas vidas, como servos de Deus. Pedir à irmã que estivesse pedindo a graça do Senhor sobre todos nós, para que a gente possa ser homens segundo o coração de Deus, que a gente não se caia, que a gente não seja omisso, para que a gente seja servo de verdade, Senhor. Ora por nós, irmã. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Paizinho Santo, pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu povo, Senhor. Nós te agradecemos ao Senhor pelos homens, ó Senhor, os verdadeiros homens, ó Senhor, que o Senhor criou, ó Deus, que realmente eles saibam ser dignos de serem homens criados por Ti, Senhor. Abençoa-os, ó Senhor, e que sejam verdadeiros chefes de família, verdadeiros pais, ou casados ou não, que sejam também verdadeiramente solteiros, enfim, Senhor, de um modo geral, que o Senhor continue abençoando os homens, principalmente os homens da igreja, os teus servos, Paizinho Santo. Nós agradecemos pelas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.